A vida após a morte ou a vida depois dessa vida? Essa é uma pergunta que perturba a humanidade há bastante tempo. O que vai ser de nós depois que morrermos? A vida acaba? Tem alguma coisa depois? No tempo que vivemos hoje, com pandemia e com uma ameaça de um vírus que ameaça nos matar, não sabemos se infectados vamos morrer ou não. Isso aí perturba muito a nossa paz, tira a nossa paz, porque muitas vezes a gente acha que vai acabar e acabou tudo, e não é assim. Nós crentes, nós cristãos, sabemos que após essa vida tem outra vida, uma vida eterna com Cristo eternamente. A vida eterna ou a ressurreição dos mortos é algo que está presente na pregação cristã desde os seus primórdios. Então Paulo em Atenas, lá no capítulo 17 de Atos, ele já conversava, já falava sobre ressurreição. Então lá em Atenas ele é levado ao Areópago e algumas pessoas ouviram lá, Atos 17:32, e quando ouviram falar de ressurreição dos mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. Então Paulo, daquele episódio ali dos vários altares e dizendo que eles eram muito religiosos e tinham um altar ao Deus desconhecido, e fez a ligação, Deus desconhecido, que vocês não sabem qual é esse que eu estou pregando, que morreu e ressuscitou para que todos fôssemos salvos. Lá em Hebreus 6:2, ele cita isso como rudimento, princípios elementares da doutrina. É uma coisa elementar, é uma doutrina muito básica para nós, a ressurreição de Cristo. Hebreus 6:1 e 2 diz assim: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então Paulo está dizendo aqui que essas coisas são elementares. Está falando para os hebreus que era necessário que eles aprendessem coisas mais elaboradas, além desta base elementar. Então, ressurreição dos mortos é uma doutrina cristã elementar. Cristão, aquele que aquele que acredita em Cristo, tem que ter por base, tem que ter por entendimento que Cristo morreu e ressuscitou. Se não for assim, nada do que Cristo fez tem valor. É isso que nós vamos ver nessa lição. Ainda o pastor Isaltino fala aqui que é a grande esperança cristã. E quando a gente fala de esperança, muitas vezes as pessoas usam esperança no sentido de esperar por algo que eu não sei se vai acontecer. Então a esperança de um aluno passar no vestibular, né, é um concurso. Ele pode passar e pode não passar. Ele tem uma esperança, ele espera ver a possibilidade de. Nós temos esperança no sentido de fé. Nós temos certeza que vai acontecer. Haverá, sim, uma outra vida logo após essa. E esta outra vida é eterna e seremos julgados. Todos nós ressuscitaremos. Os corretos e os incorretos, os ímpios e os salvos. E todos seremos julgados. Então, a esperança cristã é a vida eterna. É isso que nós esperamos e é nisso que nós temos fé. Aguardamos uma vida eterna. A reencarnação fala da volta ao Espírito. Ela não tem suporte bíblico. Uma vez eu perguntei a um amigo que era espírita: vem cá, mas você acredita em reencarnação, mas também acredita em Cristo? Porque se você acredita em Cristo, você não pode acreditar em reencarnação. Eu falei: não, peraí, eu acredito que Cristo foi uma boa pessoa. Sim, de fato ele foi. Mas então você não acredita em. Na realidade, o suporte que eles têm, que os espíritas têm à reencarnação, é um suporte de outras
literaturas. A Bíblia não dá suporte à reencarnação. E a Bíblia também fala da restauração do homem integral. A Bíblia não vê a matéria como algo mal. As culturas orientais é que veem a matéria como algo mal e por isso, né, foram berços dessa cultura de entender que haveria uma reencarnação porque a matéria é má. A obra de Cristo é completa e ele vai nos restaurar por completo. Haverá sim uma nova vida e seremos restaurados, nós seremos os seres restaurados com o corpo glorificado para a honra e a glória de Deus. Essa é a lição número 12, intitulada A Vida Após a Vida. É a lição número 12 da revista Palavra e Vida, edição número 65. A revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense e distribuída no site batistafluminense.org.br. Você pode entrar lá no site e baixar essa revista. A revista fala sobre a vida de Paulo e foi escrita pelo pastor Isaltino Gomes Coelho Filho, já falecido, mas nos deixou de legado uma série de lições muito preciosas. Bom, o primeiro tópico dessa lição fala então da ressurreição como suporte à fé cristã. Não é possível ter uma fé cristã sem que se fale, se entenda ou tenha por base a ressurreição. Em Hebreus 6:22, que eu li agora há pouco, Paulo fala que a ressurreição é uma das doutrinas, ou é uma doutrina rudimentar, sabe? Aquela coisa bem básica, tá? Não tem como falar de cristianismo sem falar de ressurreição. Bom, mas a ressurreição que se fala é uma ressurreição geral. Todos nós ressuscitaremos. Então, Atos 24:15 nos traz essa informação. Atos 24:15 diz assim: tendo esperança em Deus, como também eles a têm, que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Todos ressuscitarão. Todos nós ressuscitaremos. E os justos e os injustos. E isso só ocorrerá por um motivo. Porque Cristo ressuscitou. Porque Cristo morreu na cruz e ressuscitou. E essa é a forma de afiançar. Então, primeiro, a ressurreição é geral. É para todos. Todos ressuscitaremos. Justos e injustos. Ok? E depois seremos julgados. Vamos ver um pouquinho mais à frente. Mas tudo isso acontece por quê? Porque Cristo ressuscitou. Romanos 6:5 diz assim. Romanos 6, versículo 5. Porque se formos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. 1 Coríntios 15, de 12 a 16. 1 Coríntios 15, de 12 a 16 diz assim: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns entre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou? E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, o qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. 1 Coríntios 15, de 12 a 16 e o versículo 21. Visto que a morte veio por um homem, Adão, parente meu, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, Cristo. Os dois nomes aqui colocados por mim. Veja, a lógica de Paulo aqui é perfeita. Se Cristo não ressuscitou dos mortos, então não há ressurreição dos mortos. Não há ressurreição dos mortos, nós não seremos ressurretos
E se nós não seremos ressurretos, para que a gente está pregando a Cristo? Né? É vã a nossa fé. Vou ler de novo. Ora, se é corrente pregar-se, é correto pregar-se que Cristo ressuscitou dos mortos, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós, que não há ressurreição dentre os mortos. E se não há ressurreição dentre os mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação e é vã a vossa fé. Somos tidos por falsas testemunhas contra Deus, que ele ressuscitou a Cristo, ao qual não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. E se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. Ou seja, se tudo isso não aconteceu, se Cristo não ressuscitou e não há ressurreição dos mortos, nossa fé é vã e nós permanecemos nos nossos pecados. E aí? Bom, quem ressuscitou a Cristo foi o Pai, e o Pai fará o mesmo conosco. 1 Coríntios 6, 14. 1 Coríntios 6, 14 diz assim: Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. E ainda em 2 Coríntios 4, 14. 2 Coríntios 4, 14, que diz assim: sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará, como Jesus nos apresentará convosco. Então, quem ressuscitou a Cristo foi o Pai. A ressurreição é geral. Ela é afiançada porque Cristo ressuscitou. Se ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. E quem ressuscitou a Cristo foi o Pai. Por isso, a nossa esperança, ou seja, aquilo que nós aguardamos, esperamos, se baseia no fato de que Jesus ressuscitou. A morte da morte, a ressurreição de Cristo, não a sua morte, mas a ressurreição de Cristo, o pastor Isaltino coloca o termo a cruz de Cristo, a vitória de Cristo sobre a cruz, decretou a morte da morte. Apocalipse 20, 14. Apocalipse 20, 14, que diz assim: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Vou ver o versículo 13. Vi um grande trono, 11, vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Apocalipse 20, de 11 a 15, diz isso. Então, a ressurreição de Cristo e a sua vitória sobre a cruz, sobre a morte, foi o que lançou a morte na morte. Aliás, é a última lição desse estudo. Nós já estamos caminhando para o final desse trimestre, estamos na penúltima lição, e a última fala da morte da morte. Os mortos reviverão para serem julgados, como eu li aqui no versículo 12 e 13. Então, todos os mortos serão revividos, ressurretos, para serem julgados. E aqueles que não forem achados no livro da vida serão lançados no lago de fogo, junto com a morte e o inferno. Então, veja que há algo que vai acontecer e acontecerá de forma geral.
todos seremos julgados. E o que vai dizer se vamos ou não ter uma vida eterna com Cristo, ou se vamos ter uma vida eterna no lago de fogo, é a presença dos nossos nomes no livro da vida. A ressurreição do Senhor quebrou o poder da morte, estabeleceu o Senhor como Senhor e Cristo. Atos 2, 36 e Filipenses 2, de 5 a 11. Então vamos lá, Atos 2, 36, que nos dá base para entender a consequência, né? Porque somos salvos. Atos 2, 36 diz assim: esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. A crucificação tornou Jesus Senhor e Cristo. Filipenses 2, de 5 a 11. Filipenses 2, de 5 a 11 diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Então a vitória de Cristo na cruz o fez Senhor e Cristo. Senhor, porque todo joelho se dobrará a ele. E Cristo, porque foi aquele que morreu na cruz, ressuscitou, vencendo a morte e justificando os nossos pecados. Veja, crer na ressurreição é necessário para a salvação. Não há como se salvar. Bom, salvar de quê? Se você não crê uma ressurreição, então não há o que salvar. Aproveite a sua vida, porque acabou. É isso que você entende. Mas o que a Bíblia nos diz é que haverá sim uma nova vida, que todos seremos ressurretos e todos seremos julgados. E para se salvar do lago de fogo, temos que ter algo garantido. Romanos 10, 9 nos diz que a salvação, para ter salvação, é necessário acreditar na ressurreição. Romanos 10, 9 diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, é necessário crer na ressurreição para que haja salvação. A fé que salva é a fé do Cristo crucificado e ressurreto. Jesus não veio à Terra para ser um modelo de ética, de moral, de bons costumes, ao qual devemos seguir. Não foi essa a missão de Cristo aqui. A missão de Cristo aqui foi morrer, vencer a morte na cruz, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para que mediante a seu sacrifício pudéssemos ser salvos. Claro que ele viveu da forma correta, isso se chama santificação, né? Ele foi santo e temos que ser santo, temos que buscar ser santo, temos que buscar fazer as coisas corretas. Além de cumprir a missão, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar tudo o que eu vos tenho mandado. Então a gente tem que cumprir a missão e tem que buscar a santificação. Mas alguns leem a Bíblia e olham Cristo apenas como um bom exemplo, uma pessoa boa, que deve ter o seu exemplo seguido, e a vida deve ser desse jeito. Claro que se você viver isso, você vive uma vida bacana, mas isso não lhe garante a salvação. Lembra, a salvação é pela graça, não é mediante obras.
Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom gratuito de Deus. Claro que, como falei, temos que ter uma vida boa, temos que viver bem, temos que fazer as coisas certas, temos que buscar a santificação, mas isso não garante a salvação. O que garante a salvação foi a ressurreição de Cristo. Cristo não veio para ser um modelo de ética. A igreja não é um lugar bom e agradável onde eu aprendo coisas boas e por isso eu gosto de estar na igreja. A igreja sim, aprendo coisas boas lá, claro, mas não é essa a motivação principal a qual eu devo ir à igreja ou estar na igreja. A motivação principal de estar na igreja, ir à igreja, congregar com os irmãos, é que eu sirvo a um Cristo que morreu na cruz, ressuscitou e me ressuscitará ao último dia. E eu serei salvo com ele, eu creio nisso, eu tenho convicção da minha fé, eu tenho convicção da minha salvação, porque ele morreu na cruz por mim. A sua ressurreição me trouxe a justificação dos meus pecados, a graça que eu falei agora há pouco. Romanos 4, 25. Sem a sua ressurreição, os meus pecados não seriam justificados. Romanos 4, 25. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Lembra, lá atrás já falamos do julgamento do culpado, que somos réus e que estamos condenados pelos nossos pecados, porque não há não há como justificar o que fomos feitos, mas o sacrifício de Cristo, esse sim, consegue justificar a nós, consegue nos justificar. Isso não vem de vós. Ele morreu pelas nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. A ressurreição de Cristo é uma pilastra da fé cristã. 1 Coríntios 15, 14 e 1 Coríntios 15, 17 diz assim. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14 diz assim: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação e é vã a vossa fé. De novo no 17, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Negar a ressurreição geral como um evento a acontecer é deturpar a fé. 2 Timóteo 2,18. 2 Timóteo 2,18. E estes se desviam da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e está pervertendo a fé a alguns. A ressurreição é geral, a gente vai ver mais fortemente no próximo tópico. Né? E a ressurreição como necessidade para justificação dos nossos pecados é uma pilastra, é um pilar da fé cristã. Então, não adianta achar Cristo um bom modelo a seguir, porque isso não vai me salvar. Só vai me salvar crer na sua ressurreição, ter fé nisso. Veja que Paulo assegurava que Cristo realmente ressuscitou. Havia muita discussão ali que Cristo não teria bem ressuscitado, que ele teria aparecido com uma forma humana, era uma energia, um jeito, um corpo diferente. Mas Paulo cita aqui em 1 Coríntios 15, de 3 a 18, várias pessoas que viram a Cristo ressurreto. Veja aqui, 1 Coríntios, ele está escrevendo lá pelos anos 70, lembra? 70 depois de Cristo. Então, anos 70, não é 1970, é 70. Então, 1 Coríntios 15, de 3 a 8, ele diz assim: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12.
depois foi visto por mais 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim como de um nascido fora de tempo. Então, veja que se alguém perguntasse a Paulo, que provas você tem que Cristo ressuscitou, ele disse, olha, teve um monte de gente que viu. Um monte de gente. Pergunte a esses 500 aqui, esses 500 todos aí viram um Cristo que nasceu, viveu, cresceu, se tornou um jovem de 30 e poucos anos de idade, com 33 foi crucificado, morreu e ressuscitou. Paulo apontava a eles, ele também vira, Paulo, nós cremos em fato, Jesus não é conceito, é uma pessoa que viveu, morreu, ressuscitou, foi levado aos céus e voltará para julgar vivos e mortos. Então, segundo tópico da nossa lição, como será essa ressurreição? Então já foi falado aqui que vai ser uma ressurreição geral, todos ressuscitarão, todos os mortos, todos os vivos serão transformados. 1 Coríntios 15, 52 cita lá, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará. E nesse momento, quando Cristo estiver retornando, os mortos serão ressurretos e os vivos serão transformados. Vamos lá. Mateus 24, 31, o próprio Cristo falou isso aí, lá em Mateus 24, 31, ele fala que as últimas coisas, a vinda do Filho do Homem, do 29, 31, logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens no céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. 1 Coríntios 15, 52. 1 Coríntios 15 e 52. Então, será os últimos dias. 15 e 52, 1 Coríntios 15 e 52 diz assim, num momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, os mortos ressuscitarão de uma forma incorruptível, de um corpo incorruptível, e nós que estivermos vivos, bom, não sei se eu vou estar vivo lá, mas quem estiver vivo será transformado. 1 Tessalonicenses 4,16, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então, veja que Paulo fala aqui que os mortos ressuscitarão primeiro, e os vivos serão transformados. E todos nós nos encontraremos com Cristo e estaremos com Ele eternamente. Todos os que forem julgados, achados no livro da vida, estarão com Ele eternamente. Como Jesus disse, os crentes nele ressuscitarão naquele dia. João 6, 40, 44 e 54, o próprio Cristo nos disse isso. João 6, olha lá, 40. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crê tenha a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu o ressuscitarei
no último dia. 54. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna, eu ressuscitarei no último dia. Comer da carne e beber do sangue aqui tem um quê a imagem ali da ceia, mas não está falando de tomar a ceia explicitamente, está falando do seu sacrifício, aceitar o seu sacrifício na cruz e aceitar a sua salvação. Então, todos ressuscitarão, todos nós ressuscitaremos, todos nós estaremos com ele. Atos 17:31. Porquanto determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que para isso ordenou, e disso tem dado certeza a todos, ressuscitando-os dentre os mortos. Então todos nós seremos julgados. E aí os crentes vão receber o que a gente chama de galardão. O que é galardão? É a recompensa por quanto e como você trabalhou aqui. 2 Coríntios 5:10, Paulo fala sobre isso. 2 Coríntios 5:10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal o que tiver feito por meio do corpo. Veja, se você crer em Cristo, você será salvo. Ponto. Se você crer em Cristo e não trabalhar, você vai receber aquilo que você mereceu. Você terá um galardão pequenininho, terá uma recompensa pequenininha. Mas se você cumpriu a missão, buscou cumprir a missão, seguiu a Cristo, terá um galardão maior. Cada um receberá de acordo com o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. É isso que nós acreditamos. E será o juízo dos descrentes, né? Todo joelho se dobrará e todos confessarão a Cristo como Senhor Jesus. Filipenses 2, de 9 a 11. Colossenses, Tessalonicenses, Filipenses 2, de 9 a 11, diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então toda língua há de confessar o seu nome, todo joelho há de se dobrar perante o Cristo, né? E todos seremos julgados, os que vão ficar eternamente com eles e os que serão lançados eternamente no lago de fogo. Mateus 13, 41 a 43, mandará o Filho do Homem os seus anjos e eles ajuntarão do seu reino todos os que servem de tropeço e os que praticam iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Entre os justos resplandecerão como o sol, no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. O próprio Cristo falou isso, está lá em Mateus 13, 41, 43. Paulo não está falando nada de novo, nada de diferente do que o próprio Cristo disse. Mateus 25, 14. Vinde, né? Vamos ouvir os justos, os salvos, vão ouvir de Cristo. Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E aqueles incrédulos, aqueles que não aceitaram a Cristo, aqueles que não fizeram a sua vontade, não creram na sua ressurreição, não vão ter seus pecados justificados porque não estão salvos, vão ouvir assim: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Mateus 25, 41. E ainda aqueles que falam: mas Senhor, em teu nome pregamos, expulsamos demônios e fizemos e acontecemos, curamos, não vos conheço, dirá Cristo a esses que não de fato não conheciam a Cristo, não pregavam de fato o seu evangelho. E aqui cabe uma pausa, cabe uma reflexão, né? Como será aquele dia para você? O que vai acontecer quando você estiver
perante Cristo, perante o juiz, sendo julgado. O seu nome estará no livro da vida, o meu nome está, eu tenho essa certeza. Essa certeza quem nos dá é o próprio Deus, quem nos dá é o próprio Cristo em nosso coração. Eu tenho certeza da minha salvação, eu sei que estarei lá. E você, tem certeza dela? Você tem essa tranquilidade? Voltando à história da morte, para nós humanos, a morte é algo desagradável, a morte é algo que deixa saudade, deixa um vazio na nossa vida, porque a gente perde uma pessoa querida e não sabe se vai vê-la de novo, porque cada um tem a certeza da sua salvação e Cristo tem a certeza da salvação de todos nós, ou da não salvação de alguns de nós. Então, nós não podemos ter certeza se é assim que vai ser para os outros. E a morte nos dá essa tristeza. Medo de morrer, eu tenho medo de sofrer durante a morte. Isso aí eu vou confessar que eu tenho. Ficar doendo, agonizando, eu tenho medo disso. Isso aí realmente eu peço a Deus que não me deixe morrer dessa forma. Eu peço a Deus que na hora que ele precisar, que ele quiser, que ele determinar, precisar não, né? Ele não precisa. Na hora que ele quiser me levar, ele o faça de uma forma rápida, né? Para que eu não fique agonizando. Mas medo de morrer não tenho, porque eu tenho certeza do que haverá. E você tem medo de morrer? Se Cristo chegasse para você agora e dissesse, vim te buscar, né? Você estaria pronto para ir? É um ponto importante à reflexão. 1 Coríntios 15, do versículo 15 do 35 ao 52, cita como será esse acontecimento. Então, eu vou ler essa parte aqui da Bíblia, a ressurreição de Cristo, penhor da nossa ressurreição. 1 Coríntios 15, vou ler do 35 ao 52. Os ressuscitados terão corpo, olha só que interessante. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos e em que corpo vem? Insensato, o que semeias não nasce, se primeiro não morrer. E isso aqui ele está falando da semente. Quando a gente planta a semente, ela apodrece para que depois ela possa germinar. E quando semeias, versículo 37, não semeias o corpo, quer dizer, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá o corpo que lhe aprouve dar. E a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Várias sementinhas, todas até parecidas, mas cada uma delas tem um corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, nem uma carne é a carne dos homens, outra a dos animais, outra a das aves e outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida uma é a glória dos celestiais e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra das estrelas, porque até entre as estrelas e estrelas há diferenças de esplendor, pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. Semeia-se na fraqueza, ressuscita-se em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual, pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois do espiritual. O primeiro homem, formado da terra, é terreno, o segundo é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do que é celestial. E isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas
mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, que o corpo mortal se revista de mortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, e também se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Porquanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Aleluia! Deus nos transformará e nós seremos glorificados. Teremos um corpo celestial. Então vamos lá. Primeiro, os crentes que morreram serão ressuscitados e virão com ele. Né? Está lá em 1 Coríntios 15, 52. E os vivos serão transformados também aqui. E também em 1 Tessalonicenses 4, 17, e tem mais um versículo aqui. 1 Tessalonicenses 4 também diz isso. Então, é interessante e é importante que entendamos essas coisas. Depois nós, os vivos, que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Porquanto, 16, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem ouvida por arcanjo, ressoada a trombeta, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, todos seremos ressurretos, todos seremos transformados e estaremos em corpos glorificados. Então aqui do 42 até o 49, Paulo está falando de um corpo incorruptível que se transformará num corpo espiritual. E ele começa porque lá no 35, versículo 35, como ressuscitam os mortos e como que corpo vem, alguém dirá, ok? Então Paulo está dizendo que nós seremos a imagem do homem celestial. 1 Coríntios 15, 49, que eu li assim: como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer a imagem do que é celestial. Seremos como ele, semelhantes a ele. 1 João 3,2 é mais até explícito. Parece que Paulo está falando ali por um código. 1 João 3,2, amados, agora vós, filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Então nós seremos semelhantes a ele, né? Semelhantes a ele. E Jesus, quando ressuscitou, lá em Lucas 24, 41 até 43, ele aparece e come com os seus discípulos. Então, Lucas 24, versículo 41 a 43, e não acreditaram ainda por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: tem alguma coisa aí para comer? Tendes aqui alguma coisa de que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Então Jesus comeu, ele estava ressuscitado e era um corpo vivo. Lucas 24, versículos 39 e 40. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me, verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Então veja, Jesus ressuscitou em corpo, e nós ressuscitaremos em corpo. Não será um corpo corruptível como o nosso. Lá em Coríntios, eu li agora, 1 Coríntios 15, lá pelos 50, diz que é um corpo incorruptível, né? Corpos glorificados. Lucas 20, 36 ainda diz assim:
Indo ele, entendia... Lucas 20, perdão. Lucas 20, 36. Pois não podem mais morrer, porque são iguais a anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Então, iguais a anjos. Então, possivelmente um corpo semelhante a anjos, imortais, glorificados. O que importa e o que é importante disso tudo é que nós viveremos para sempre com o Senhor, como está lá em 1 Tessalonicenses 4,17. Nós, os salvos, nós que acreditamos em Cristo, viveremos para sempre com o Senhor. Por isso não há por que temer a morte, por isso que não há necessidade de espanto. Eu vou morrer. Paulo disse que a morte era lucro, a morte era melhor para ele, porque ele estaria logo próximo de Cristo, porque ele estaria logo perto dessa situação. Bendito, 1 Pedro 1,3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 1 Pedro 1,3. Então, irmãos, viveremos para sempre com Cristo. Isso é o que acontecerá. E a gente precisa saber dessas coisas. Não adianta a gente viver sem entender o que de fato vai acontecer. Para pensar e agir. Paulo começa lá pelo versículo 13 desse capítulo 4 da 1 Tessalonicenses, falando que não queria que eles fossem ignorantes, né? Não queremos, porém, irmãos, 1 Tessalonicenses 4,13, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Adianta ir levar flor, conversar com o morto que está no sepulcro, não adianta nada disso, já morreu, acabou, o seu espírito já foi para Deus, já está morto, e de lá nós seremos ressurretos no último dia. Ele pede ainda que consolem uns aos outros com essa palavra, 1 Tessalonicenses 4,18, consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Que palavras? Que todos nós seremos ressurretos aos últimos dias. E nós, que acreditamos em Cristo, estaremos para sempre com o Senhor. A morte não é motivo de medo e de terror. A vinda de Cristo não é motivo de medo e de terror para nós que acreditamos, que sabemos qual é o nosso destino. A pergunta é o que nós temos feito. Então, no tópico primeiro diz aqui, demos sempre glória a Deus pela obra de Jesus e porque o Espírito Santo nos levou a Ele. Então, somos salvos e temos essa viva esperança. Não esperança naquela dúvida, né? Eu vou ao jogo de futebol esperando que meu time ganhe, mas ele pode perder. Ele pode perder. Dependendo do time, ele vai perder, é quase certo. Enfim, essa esperança é uma esperança furada, né? Ou então, como já me disseram uma vez, faz uma fezinha ali na loteria. Eu não boto minha fé nessas coisas, não adianta. Eu boto minha fé em Cristo, porque eu sei que é uma viva esperança, que aquilo ali, ele é fiel para guardar o meu tesouro. Eu sei em quem tenho crido e é fiel para guardar o meu tesouro até o último dia lá. Consolemos-nos uns aos outros. Esse mundo é ilusório, tudo por aqui é passageiro, as coisas que nós queremos ter e corremos atrás é ilusório, tudo ilusório. E o que a gente tem que fazer? Evangelizar. Evangelizar as pessoas que estão caminhando para o inferno, que estão caminhando para a perdição eterna, que estão caminhando para a morte eterna. Nós temos responsabilidade com isso, não podemos deixar que essas pessoas sigam para o inferno sem que elas ouçam ou tenham a oportunidade de ouvir
a salvação que Jesus nos dá. A missão foi dada a nós. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Não foi dada aos anjos, foi dada a nós. Nós temos que cumprir esse ide. O pastor Exaltino termina aqui com um trecho da declaração doutrinária batista da Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira, artigo 19, que diz assim: em cumprimento à sua promessa, Jesus Cristo voltará a esse mundo pessoal e visivelmente, em grande poder e glória. Os mortos em Cristo serão ressuscitados, arrebatados, se unirão ao Senhor. Os mortos sem Cristo também serão ressuscitados. Conquanto os crentes já estejam justificados pela fé, todos os homens comparecerão perante o tribunal de Jesus para serem julgados, cada um segundo as suas obras, pois através destas é que se manifestam os frutos da fé ou os da incredulidade. Os ímpios, condenados e destinados ao inferno, lá sofrerão castigo eterno, separados de Deus. Os justos, com os corpos glorificados, receberão os seus galardões e habitarão para sempre no céu como o Senhor. Isso é um texto que sintetiza tudo o que a gente falou aqui, o que está na Bíblia. E tem várias, se você baixar lá no site da Convenção Batista Brasileira, tem a declaração doutrinária com todas as referências. Aliás, bom motivo para uma sequência de estudos fora dessa sequência nossa aí. Quem sabe Deus nos abençoe e fazemos isso. Mas encerrando o nosso estudo, para pensar e agir. Somos salvos. Se somos salvos, não temos que temer a morte eterna. Se você não acredita em Cristo, não tem a salvação. E nós que somos salvos, temos que pregar o Evangelho para que aquelas pessoas que estão indo para o inferno possam também se salvar. Que Deus nos abençoe, nos ajude, nos encoraje cada dia a cumprir com o nosso dever, a cumprir com a nossa missão.